Da nossa dirigente da APA, do parque, mas tem uma influência na APA. E quero registrar a presença do deputado Sarney Filho e do deputado Mauro Pereira. Eu passo a palavra agora para o Marcos Saboia, que é conselheiro da APA de Pouso Alto. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao deputado Augusto Carvalho pela iniciativa e oportunidade de a gente discutir isso aqui, né, na Câmara. Gostaria de aproveitar e agradecer também o apoio que o deputado Sarney Filho nos tem dado nessa campanha, abrindo diversas portas, né, para que a gente possa alcançar uma alçada mais alta e tirar o tema da questão regional, porque a gente fala da APA do Pouso Alto, Chapada dos Veadeiros, mas na realidade nós estamos tratando das águas nacionais. Nós estamos tratando de uma zona core, uma das zonas core do Cerrado, uma das áreas de maior extensão contígua de Cerrado, que abriga raríssimas pequenas partes do Cerrado de altitude, que inclusive nós tínhamos até um tempo atrás, antes do Código Florestal do Estado de Goiás, essas áreas eram protegidas pela legislação, que eram consideradas APPs acima de 1.200 metros. A bancada ruralista conseguiu derrubar essa lei. Hoje o Cerrado de altitude não tem nenhuma proteção, porque a legislação nacional ela determina que o Cerrado de altitude está acima de 1.800 metros. E o ponto mais alto nosso está a 1.670, ou seja, nós não temos cerrado de altitude, não temos proteção dessas áreas de altitude. Como já anunciado pelo respeitável professor Altair Salles, o cerrado está com a sua extinção iminente. Ele, inclusive, provoca dizendo que ele já estaria extinto, né? A gente discorda, né, dessa sentença e acredita que a gente ainda consiga salvar o cerrado, né? Um bioma que é responsável por média de 75% da vazão das principais bacias do país. Ele é responsável, se não me falha a memória, 93% da bacia do São Francisco, 78%, eu acho que da Tocantins-Araguaia, e 60% e pouco da bacia do Paraná. Se a gente não consegue salvar o berço das águas, né, abrigado nesse cerrado de altitude atualmente desprotegido, a caixa d'água que alguns colocam, eu prefiro o berço das águas, né, é um pouco mais romântico. Mas é onde nascem as águas, é onde nasce a vida no cerrado. Se a gente não conseguir salvar, manter essas áreas, essas zonas core, aí realmente eu concordo com o professor Altair, o cerrado está extinto. E isso compromete, né, inclusive a linguagem muito bem entendida aqui no nosso Congresso, que é o PIB, né? Se a gente compromete as águas nacionais, os estados que estão abaixo, a gente diminui a produção agrícola. A gente com certeza vai ter o PIB afetado. Então a principal oportunidade que eu vejo hoje aqui é a gente tirar a regionalidade dessa questão. É um problema nacional. É um problema nacional que está entregue ao estado de Goiás, que não tem a capacidade de fazer a gestão desse território. Como colocou muito bem a Carla, nós precisamos de uma gestão integrada, nós precisamos de um esforço, federação, estado, município, sociedade civil, para conseguir fazer uma gestão adequada de uma região tão importante e imprescindível para o nosso país. A região, na verdade, ela é um mosaico de áreas protegidas. Nós não temos apenas o Parque Nacional, nós temos 22 RPPNs, nós temos um parque em iminência, o Parque Estadual de Terra Ronca estadual, nós temos vários parques municipais, nós temos um mosaico, de acordo com o previsto na legislação, inclusive, né, a lei do SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. O SNUC ele determina
que quando houver várias áreas protegidas, né, unidade de conservação ou áreas protegidas próximas, sobrepostas ou interligadas, que a gestão deve ser integrada. Ele não fala que pode, a lei fala que deve ser integrada. Só que para isso há necessidade de um reconhecimento do Ministério do Meio Ambiente desse mosaico, que nós já somos um mosaico de fato, mas não somos de direito. Junto a esse mosaico de áreas protegidas, com uma gestão integrada, né, e participativa, a gente imagina um desenvolvimento territorial diferenciado. A gente já tem exemplo de que esse modelo ele vai levar o Estado, o Cerrado à extinção. A gente acompanhou nesses 12 anos que a Carla mostrou aí um pequeno avanço dentro dessa área tão importante que aguarda. Nós temos títulos de todos os tipos, títulos internacionais, nacionais, estaduais, tudo que é tipo. Nós somos reserva da biosfera, né, Goiás, fase 2, nós somos hotspot de biodiversidade mundial, existem apenas 32 hotspots no mundo, que são áreas de suma importância biológica, de diversidade biológica, e estão altamente ameaçados. Nós somos esse mosaico, nós somos uma área de proteção ambiental. O parque ele foi criado como uma área maior, então tudo mostra a importância para a conservação da biodiversidade da vida, né, nessa região. Bom, eu anotei aqui com relação a áreas consolidadas. Existe uma corrida na região para tentar colocar áreas como consolidadas, ou seja, o fato consumado. Nós estamos presenciando nesses últimos meses aí um avanço no desmatamento. E aqui eu estou falando que existe um decreto, uma normativa, não sei, do Estado de Goiás, que determina que o desmatamento máximo, enquanto não houver o plano de manejo aprovado, é de 30 hectares. Nós temos presenciado 1.000, 2.000 hectares. Tem um fato muito grave, que é a conversão do pasto em campo de soja. Para fazer a conversão, não precisa licença ambiental. Só que o pasto, ele tem lá no meio, tem piqui, ele tem várias árvores, muitos dos pastos são sombreados. Quando faz essa conversão, sem nenhuma licença, é passado lá, o trator arrasta tudo, e muitas das vezes vão até veredas junto. Então, essa corrida, ela representa uma ameaça muito grande, porque estão correndo para desmatar, para ter o fato consumado. Isso leva a situação indesejável de não ter o nosso plano de manejo aprovado. Porque uma vez que tem esse plano de manejo aprovado, você tem o zoneamento e tem o que pode e o que não pode ser feito nas determinadas zonas. Tem uma regulação. Acontece que esse plano de manejo proposto, aí eu acho que cabe voltar um pouco e colocar aqui, a APA foi criada em 2001, em 2005 foi apresentado um plano de manejo pela SEMAR, uma empresa contratada pela SEMAR, só que houve uma ação judicial contra a APA, que paralisou esse processo. Esse processo foi retomado em 2014, foi feita uma licitação, a CTE, a empresa que ganhou a concorrência, apresentou em setembro de 2014 uma primeira versão desse plano de manejo. Esse plano desagradou a gregos e troianos, até aí tudo bem, né? Porque não estava comprometido com nenhum dos dois lados. E foi então foi dado um tempo para que fosse trabalhado as modificações. Quando nós chegamos em dezembro, por ocasião da apresentação do novo plano, nos foi apresentado um plano comprometido com os interesses da agricultura industrial. Houve uma mobilização da sociedade. No dia 25, houve uma manifestação muito grande, que foi impedida a votação desse plano, que seria aprovado. E por que seria aprovado? Aí é uma outra questão que é importante colocar aqui. 25 de quando? 25 de fevereiro. Eu pedi, se o meu tempo estiver esgotando, eu gostaria que fosse avisado para dar prioridades. O nosso conselho, primeiro que o decreto estadual que criou o conselho, ele não atende à legislação federal. Existe um decreto, o decreto 4340, que regulamenta o SNUC, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação,
que ele determina muito bem como devem ser os conselhos das unidades de conservação. Quando ele trata das APAs, ele coloca que tem que ser um conselho consultivo, né, que tem que ter representatividade, que quando houver comunidades tradicionais, tem que ter representação das comunidades tradicionais, tem que ter a participação da comunidade científica, tem que ter participação dos setores econômicos, tem que ter representação da comunidade. E o nosso conselho, o decreto estadual, não contempla essas exigências. E veja bem, aí a gente está caindo, por alguns momentos eu tentei discutir, até mesmo dentro do Ministério do Meio Ambiente, existe uma pegadinha na lei que fala que o Conselho deverá contemplar quando couber. Aí esse quando couber está sendo interpretado que seja de acordo com a vontade do órgão executor, né? Então fala lá que tem que ter representação da comunidade quilombola. Quando couber, é quando tiver comunidade quilombola, não é quando o governador achar que tem que ter representação, é quando tiver essa comunidade, né? A legislação também determina que quando houver área federal, território federal, a entidade que representa esse território tem que fazer parte do planejamento e da gestão desse território, e tem que compor o conselho também. Nós temos Fundação Palmares, que é responsável pela área dos Calungas, não tem assento. O INCRA, né, que é responsável pelas terras dos assentamentos, nós temos vários assentamentos, também não tem assento. A comunidade científica não tem assento. Nós temos o Centro UNB Cerrado, lá estabelecido na região, e também não tem assento. A realidade, traduzindo diretamente, é que nós temos um conselho que prevê 30 cadeiras. Dessas 30 cadeiras, nós temos 20 ocupadas. Dessas 20, 15 estão diretamente e completamente comprometidas com o interesse da agricultura industrial. As outras 5 têm 2 entidades realmente ambientalistas, que é a RIV, a ONG que eu represento, e o Parque Nacional das Chapadas Veadeiras. E nós temos mais 3 votos que geralmente se alinham com os interesses do meio ambiente, que é a Secretaria de Meio Ambiente de Alto Paraíso de Goiás, a Câmara de Alto Paraíso, representada pelo nosso vereador Eduardo Estelita, e a Secretaria Estadual de Cultura, que é o Fernando Lana, geralmente, quando não contraria interesses particulares, né, do Estado, que ele tem que se abster, se alinha com a gente. Ou seja, é uma votação sem chance, completamente assimétrica. Então, o que a gente coloca aqui? Algumas temeridades que eu vou colocar depois aqui, apresentadas por esse plano, que estão sendo repensadas, né? No dia 25, essa manifestação da sociedade civil fez com que fosse paralisado o processo de votação e que a SECIMA, que é a antiga Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Goiás, que fundiu-se com infraestrutura e cidades, né? Ou seja, isso me parece um pouco colocar a raposa para cuidar das galinhas, mas tudo bem. Eu perdi o que eu estava falando, me emocionei. Assim, a manifestação de 25 fez com que a SECIMA parasse e colhesse novas contribuições para a modificação desse plano de manejo que trazia algumas propostas esdrúxulas. Então, várias entidades contribuíram, inclusive a comunidade científica. Nós temos aqui o professor Helber, que, né, participou bastante, algumas entidades da sociedade civil, a academia, né, o Mais Cerrado. Só que de nada adianta a gente trazer uma proposta de modificação para ser votado por um conselho que está comprometido completamente com apenas um interesse de um segmento, né, da sociedade. Então, realmente nós queremos uma revisão desse conselho, tá? Nós queremos que esse conselho atenda à legislação federal. Nós não queremos um conselho de ambientalistas, não. Nós queremos um conselho plural, tá? Com representatividade, com legitimidade, que esse conselho realmente ele não tem legitimidade.
Eu vou tentar colocar aqui rapidamente algumas aberrações colocadas pelo plano de manejo. Nós temos desmatamento. Ele prevê desmatamento na zona de maior sensibilidade até 100 hectares. Hoje só é permitido desmatar até 30. Mas o plano ele propõe até 100 hectares nas áreas mais sensíveis, observem, sem estudo nenhum. É uma licença sem nenhum estudo. De 100 a 350 hectares nas áreas de maior sensibilidade, um inventário florestal. Acima de 350 hectares, quer dizer, não tem limite o desmatamento nas áreas de maior sensibilidade. É contratado um EIA-RIMA, e eu falo contratado porque quem é da área sabe que os EIA-RIMA são realmente contratados para dar o resultado que o contratante quer. E nas demais áreas, respeitar o Código Florestal do Estado de Goiás, que a gente já tem um exemplo do que aconteceu entre Brasília e Alto Paraíso de Goiás, que deveria ser o corredor Paraná-Pirineus, e se transforma no corredor da soja. Então, a gente já viu esse filme. Outra, pulverização aérea em toda a APA. Pelo amor de Deus, nós estamos tratando das nascentes, do berço das águas. Essa questão colocada pela Líria muito bem na Zona 1 e Zona 2, sem uma zona de buffer, sem uma zona de amortecimento. Nós chegamos a situações tais que o Rio dos Couros, lá, uma área super sensível, inclusive por resultado de estudo do ICMBio, esqueci o nome da pesquisadora, a Simone Ranieri, é uma área de maior interesse para a biodiversidade do que o próprio parque. Esse Rio dos Couros, na margem esquerda, a margem direita é de preservação, e a margem esquerda você pode passar com um aviãozinho, pulverizando, né? São coisas realmente absurdas. O platô, o maior platô, que inclusive é uma zona de conflito, porque é uma área já consolidada, mas é de extrema importância biológica, área de recarga, essa área precisa ser estudada como uma zona de conflito de interesse para a biodiversidade. Eu inclusive, que seja considerado no estudo de ampliação do parque. Embaixo, a jusante, nós temos a RPPN Santuário das Pedras, nós temos a RPPN Nascente Tocantinzinhos, nós temos mais próximo a RPPN das Brancas, e em cima, montante, nesse platô imprescindível para a biodiversidade, o avião pode passar pulverizando em cima das nascentes. Então, não tem como nós mantermos duas zonas de utilização. Até mesmo porque a zona de buffer, a zona de amortecimento, ela vai continuar existindo, só que ela vai passar para dentro da zona de preservação, né? Porque o efeito borda não tem como ser eliminado. A questão do fogo é tratada de forma equivocada, sabe? É colocado como fogo zero. O cerrado é manejo do fogo, não é fogo zero. O fogo faz parte do ecossistema. Ok. Bom, eu acho que eu poderia realmente resumir aqui. Eu gostaria apenas de reforçar que nós não estamos tratando de uma questão regional, nós estamos tratando uma questão que eu considero, dentro da minha ignorância, que é uma questão de segurança nacional, né? E que essa casa nos ajude, que os deputados sensíveis e que faz parte dessa luta nos ajudem, né? Olhem para a gente, porque a gente está perdendo a luta e está perdendo feio. Muito obrigado. Agradecemos a exposição do conselheiro da APA, Marcos Saboia. E registro a presença do deputado Edmilson Rodrigues, do Pará, deputado Rodrigo Martins, do Piauí, vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente, e do professor Sérgio Colasso, diretor de áreas protegidas do Ministério do Meio Ambiente.